Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Olha essa pancada aqui de verdades que o pastor Eduardo mandou lá para o pastor de Alagoas, que é um ditador, é um coronel, é um hipócrita, um mentiroso. Olha isso aqui, olha isso aqui. Segundo, relincho, quem faz é cavalo. Até onde eu sei, sou ovelha. O senhor é um cangaceiro do Nordeste, que proíbe os seus crentes, que são seus, de ir em outras igrejas e cantar em outras igrejas. O senhor é mais um dos coronéis das Assembleias de Deus do Brasil. Terceiro, o senhor não me conhece, eu nunca vi. Vendo aí, gente? E uma pura verdade. Esses dias eu passei essa situação aqui, que alguns pastores não liberaram alguns amigos, companheiros, para contribuir, para somar no nosso ministério. Sabe? Eu fico perguntando que reino é esse que as pessoas pregam, que amor é esse, que evangelho é esse que as pessoas vivem e dizem e pregam. Hipócritas, mentirosos, pastores que querem ser ditadores. Querem ser não, são ditadores, querem ser dono da vida das pessoas. Pastor não é dono de vida de ninguém. Pastor tá para ensinar, para mostrar o caminho do céu e acabou. Vai da pessoa, se ela quiser congregar, ficar na igreja. Isso aí é uma decisão dela. Deu para entender? O que segura a ovelha não é cerca. O que segura a ovelha é pasto. E eu fico mais triste, gente. É como que as pessoas se submetem a isso. Como que as pessoas se submetem a esses líderes. Esse aqui é um. Aquele outro pastor Zé Carlos e outros e outros e outros. Que são aí da Assembleia, que se acham dono da igreja. É porque são dono mesmo. São tão dono que mandam nas pessoas. Não proíbe de ir para a igreja, proíbe de congregar em outro lugar, proíbe de visitar em um canto, proíbe de estar na casa das pessoas, proíbe de somar, proíbe de contar. Que reino é esse? Que evangelho é esse? Essa que é a minha pergunta. Aonde é que essas pessoas estão lendo isso na Bíblia? Aonde é? Ditadores, religiosos, hipócritas, mentirosos. Isso que são, gente. Isso que são. Eu não concordo. Eu não aceito, eu não admito, eu não posso ficar calado diante de uma barbaridade dessa, diante de uma hipocrisia dessa, diante dessas ladainhas, diante dessas mentiras. É por isso que cada dia o evangelho tem sido escandalizado, tem sido escarnecido por algumas pessoas que não conhecem o evangelho de Deus, por causa desse tipo de gente que se intitulam dono das pessoas, que se intitulam, sabe, donos de vidas. Meu Deus do céu, até quando as pessoas vão suportar isso? Até quando as pessoas vão aguentar isso? Até quando as pessoas vão conseguir viver no sistema desse? Isso não é reino, isso é um sistema religioso. Ah, pastor, mas nós temos que obedecer os nossos pastores em Cristo, para não ser pesado a eles. Mas eu só estou com o meu líder até então, quando ele estiver pregando a verdade. A partir do momento que ele sair da verdade, ele vai para o inferno sozinho. Essa que é a verdade e acabou. Eu não sou alienado. Eu não sirvo a Jesus por uma placa. Eu não sirvo ao reino por uma placa. Eu sirvo a Jesus por aquilo que ele fez na cruz do Calvário por mim. Foi ele que morreu pela minha vida. Foi ele que derramou a última gota de sangue. Não um pedaço de barro, que nem esses que querem intitular, sabe, dono das pessoas, que são ditadores. Como é que pode? Ditadores. Ditadores que proíbem as pessoas. Não pode sair. Deixa esse negócio quieto. E eu fico olhando e admirado com alguns hipócritas, sabe? Alguns dirigentes, pastores hipócritas que suportam, que aceitam isso, esse jugo, esse peso, essa carga de hipocrisias, de mentiras, de religiosidade. Que Bíblia é que estão pregando? Que evangelho estão anunciando? Que cristianismo é esse? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Comunhão. Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que todos eles viviam em comum, num só partir do pão e nas orações. Agora, a gente vê esses pseudos de líderes que mandam
e desmandam nas pessoas. E as pessoas ainda o aceitam e acham que estão agradando a Deus com isso. Não estão. Vocês estão desobedecendo a Deus, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ah, pastor, mas aquele que não obedece, o homem que vê, como é que vai obedecer a Deus que nunca viu? É simples. O homem tem que estar na retidão da palavra. Enquanto ele estiver na direção de Deus, orientando o seu povo, mostrando o caminho, estamos com ele. Está junto, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas nós não podemos aceitar isso aqui, essa hipocrisia, essa ditadura religiosa, esses pseus de dono de igrejas, porque eles só estão preocupados com isso aqui, não é com as almas das pessoas. E muitas pessoas não suportam, muitas pessoas não têm estômago para isso. Muitas pessoas não têm estrutura para isso, se entristece, se desvia, se afasta. Qual é o melhor? Você vê uma alma servindo a Deus, independente do lugar? Ou você vê uma alma, pastor Santarrão, líder, ditador, vê uma alma desviada, entristecida, um casamento destruído? Qual é o melhor? Qual é o melhor que você quer ver? Ver uma alma fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, contribuindo, ou você vê uma família sendo destruída ou uma vida sendo acabada? Qual é o melhor? Qual é, pastor? Você que prega a verdade? É isso aqui, gente. Que pancada do pastor Eduardo aqui. Concordo plenamente com eles. Esses caras são ditadores mesmo. E tá assim, ó, no Brasil. Assim. Sabe? A gente fica olhando essas hipocrisias desses líderes. Gente, às vezes a gente perde até amizade, perde até companheirismo, amigos, coisa que não era para existir na igreja. Os caras querem ser dono das pessoas. E eu fico mais triste ainda. Esse aqui vai recado para alguns amigos. Você não pode aceitar esse jugo. Você não é um alienado, uma alienada. Ou você conhece a Bíblia, ou você não conhece. Essa que é a verdade. A regra da nossa fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. O nosso manual é a Bíblia. Quem manda em nós é Jesus, não é o homem. Principalmente quando o homem quer impedir o chamado de Deus na nossa vida. Porque para a gente fazer a obra, a gente não depende de ninguém. Foi Deus que nos escolheu. Está escrito. João escrevendo diz, foi eu que vos escolhi e nomeei que vá e dê fruto. Não foi o homem. Agora, que conversa é essa de impedir as pessoas de ir visitar algum lugar, de ir em tal lugar fazer a obra, de ir em tal lugar contribuir, de ir em tal lugar somar, de ir em tal lugar ajudar, porque eu pertenço a uma denominação, eu pertenço à Igreja de Cristo e não uma placa. É por isso que aonde me chamam para ir pregar, eu vou. Não tem esse negócio de dizer, não, é que não pode, porque eu tenho que obedecer. Mentira do diabo, hipocrisias, fariseus, ditadores, que querem obrigar, que querem colocar um jugo sobre as pessoas. E infelizmente muita gente, às vezes, por temor, por ter medo, porque isso aí não é temor, é medo de estar desobedecendo. Tá não, meu irmão. Tá não. Por isso que Davi disse certa feita, é melhor cair na mão de um Deus vivo que tem misericórdia do que cair na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. O homem não está preocupado com a tua alma, o homem não está preocupado com a tua família, com o teu ministério. O homem está preocupado com isso aqui, ó. Com isso aqui. Porque se tivesse preocupado com a tua alma, tanto faz como tanto fez. Os tempos que a gente viveu na frente de obra, nunca impedi ninguém, nenhuma ovelha minha. Porque se a ovelha tiver bom pasto, não tem lugar que ela vá e fique. Não tem lugar. O problema, sabe o que é? É que muitas das vezes essas pessoas estão sendo oprimidas em certos lugares e aí eles não deixam porque tem medo que se for em lugar vão encontrar a verdade, vão encontrar o verdadeiro evangelho, vão ser bem recebidas, vão ser bem abraçadas, tem medo de se sentir em casa e aí perder o dízimo, perder a oferta. Essa que é a verdade, meu irmão, essa que é a verdade. Por isso que muita gente acha que a gente é polêmico. Mas não é polêmica, eu não posso me calar diante de tanta hipocrisia, eu não posso. Sou pastor, sou ministro do evangelho
Todo pastor é formador de opinião. E eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a verdade, doe em quem doer. Eu não estou aqui para agradar pastor, não estou aqui para agradar homem. Eu não faço obra por causa do homem, eu faço obra porque alguém morreu na cruz do Calvário. E esse foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Essa que é a verdade, meus irmãos. Essa que é a verdade. Parabéns aí, pastor Eduardo Carlos, porque pessoas assim são deixadas escanteio. O sistema faz isso. O sistema faz isso. Nós passamos por isso. Se você prega contra o sistema, você é colocado no escanteio. Você é colocado de lado. As pessoas não te dão mais apoio. Não mais estende a mão. Faz de conta que você nem é crente. Em muitos lugares as pessoas te chamam de desviado. Em muitos lugares as pessoas não te consideram nem como cristão. Não te dão nem a paz do Senhor. Aqui nessa cidade onde mora é desse jeito. Mas Deus, que é dono da igreja, Ele que é dono da igreja, vai chegar a hora de Ele tirar a máscara de muita gente. Por isso que muitas máscaras têm caído, porque Deus tem arrancado as máscaras desses pseus dos deuses que se acham mais santos do que os outros, se acham donos das pessoas. E a igreja só tem um dono, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? O que vocês têm a dizer sobre esse recado aí? Se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês têm a dizer com esses pseudo-líderes que querem ser dono da pessoa? Comenta aqui, curte esse vídeo, compartilha para muita gente que sabe, você conhece, que vive oprimido, vive nesse jugo, vive nesse sistema diabólico. Compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo que todo dia nós temos postado. Deus te abençoe no nome de Jesus.